Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Amém. Oremos mais uma vez. Pai de graça e misericórdia, diante de Ti nos colocamos, conscientes de que precisamos desesperadamente de Tua voz para termos vida. Por isso, pedimos que o Teu Espírito nos conduza à compreensão das palavras que lemos, à aplicação dessas palavras em nossos corações e à transformação de nossas vidas a partir delas. Nos conduza, Senhor, aos pés de nosso Redentor Jesus. É o nosso pedido, no nome dEle que oramos. Amém. Há um poema de um professor de seminário que tive, alguns já ouviram falar dele, Davi Murk, que conta a história de muitas famílias, não só descrentes, mas infelizmente crentes. Quero recitar a vocês esse momento. Meu filhinho chegou outro dia. Entrou no mundo como devia, mas com muitas viagens e clientes para ligar, eu não estava lá quando começou a engatinhar. E já falava antes de eu reparar. E dizia: papai, como você quero ser, com o Senhor quero parecer. E nana neném, o sabão, 3 palavrinhas, cai balão. Quando volta para casa? Filho, não sei não. Mas encontraremos depois, filho. Nos divertiremos depois. Meu filho fez 10 anos outro dia. Disse: obrigado pela bola! Com tanta alegria. Vamos jogar, pai! Me ensina a chutar! Respondi: não hoje. Tenho contas a pagar. Ele disse: tudo bem. E se afastou. O sorriso do seu rosto não apagou, dando a entender, e dizia: pai, como você quero ser, com o Senhor vou parecer. E nana neném, o sabão, 3 palavrinhas, cai balão. Quando volta para casa? Filho, não sei não. Mas encontraremos depois, filho. Nos divertiremos depois. Voltou da faculdade outro dia. Agora tão homem, quase não reconhecia. Senta ao meu lado, filho. Fale como vai. Mexeu a cabeça. Disse: talvez mais tarde, pai. Será que posso emprestar o carro uma hora? Te vejo logo. Não tenho tempo agora. Quando volta para casa, filho? Não sei não. Mas encontraremos depois, pai. Nos divertiremos depois. Faz tempo que eu me aposentei. Liguei para o meu filho, faz tempo, eu sei. Disse: gostaria de ver você, filhão. Respondeu: legal, pai. Mas agora não. Estou atrasado. O emprego me dá dor. Mas como foi bom conversar com o Senhor. E ao devolver o telefone ao gancho, me ocorreu: para ser igual a mim, meu filho cresceu. Meu filho é igual a mim. E nana neném, o sabão, 3 palavrinhas, cai balão. Quando volta para casa? Pai, não sei não. Mas encontraremos depois, pai. Nos divertiremos depois.
Quantos lares não acabaram de ser descritos através desse poema? Quantos relacionamentos quebrados entre pais e filhos? Quanto sofrimento, quanta tristeza. Como está o seu lar hoje? Como está o seu relacionamento com seus filhos, com seus pais? O que o Evangelho pode fazer dentro de uma casa? O que o Evangelho pode produzir no relacionamento entre pais e filhos? O que pode acontecer quando nos rendemos ao poder transformador do Evangelho? Como saber se nós estamos sendo transformados? Como saber se o Evangelho está mudando a nossa relação em casa? Como isso se parece no relacionamento entre pais e filhos? Há esperança para esse relacionamento. E a esperança está no Evangelho de Jesus Cristo. O texto que nós lemos, curto, mas profundo, nos ensina uma lição principal hoje. O Evangelho de Jesus Cristo capacita e chama os filhos à obediência a seus pais, e os homens à criação de seus filhos do jeito do Senhor. O Evangelho de Jesus Cristo capacita e chama os filhos à obediência a seus pais, e os homens à criação de seus filhos do jeito do Senhor. Nós vamos ver isso em duas partes. Primeiro, Paulo fala a respeito dos filhos e depois a respeito dos pais. Mas antes de ver isso, nós precisamos nos lembrar o que está acontecendo nesse texto. Éfeso era uma grande cidade, uma igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo, mas que foi assaltada de muitos problemas, falsos mestres principalmente. Aliados a poderes das trevas, conseguiram se introduzir na igreja e disseminaram um falso evangelho na igreja. Doutrinas criadas por homens, influenciadas por demônios, contrárias ao evangelho, que não produziam amor, não produziam edificação, apenas discussão, briga, confusão, divisões na igreja. E o apóstolo Paulo escreveu essa carta para tentar começar a resolver esses problemas. Então, na primeira parte da carta, ele conserta a parte doutrinária. Ele apresenta o verdadeiro evangelho. Ele lembra os efésios daquilo que ele mesmo pregou, enquanto esteve por mais de 2 anos com eles. Como Jesus Cristo nos oferece a redenção, como através dele fomos tirados das trevas, da morte e aproximados de Deus, recebemos vida em Cristo Jesus, para a prática de boas obras. Como ele nos uniu em um só povo, a nova família de Deus, a igreja, e crescemos fundamentados sobre o fundamento dos apóstolos, sendo Cristo a pedra angular. Capítulos 1 a 3 de Efésios fala sobre isso. Mas então, na segunda parte da carta, Paulo fala sobre os resultados práticos disso. Uma vez que o Evangelho é o que ele provoca em nossas vidas? Ele provoca transformação. A primeira coisa que o Evangelho produz é unidade. Um povo que antes não conseguia conviver junto, agora tem o mesmo espírito. E é possível viver em amor, servindo uns aos outros, crescendo, aprendendo da palavra, praticando o que aprendem. Mas aí Paulo continua o capítulo 4 e chega ao ponto de lá no versículo 17 dizer: aqui está a conclusão, para que vocês vivam em unidade, é preciso que haja uma transformação pessoal em cada um de vocês. E a transformação acontecerá quando vocês deixarem de viver como viviam antes, como gentios, como pagãos. Vocês já não são mais isso. Vocês agora conhecem a Deus. Os gentios, os descrentes estão em trevas. É impossível saírem dessa condição, mas vocês foram iluminados, se é que creram em Jesus. Então agora é possível uma mudança de vida. É possível transformação. Se vocês jogarem fora a velha prática, os pecados da velha natureza, se vocês renovarem sua mente com a palavra de Deus e colocarem isso em prática. Ao fazerem isso, vocês se revestem de Cristo. É como se Jesus passasse a viver em vocês. E isso é possível. O Evangelho produz isso.
Isso vai afetar as suas emoções, vai afetar as suas relações, vai afetar a sua luta contra o pecado, vai te transformar em alguém sábio. Mas não só sábio, em alguém também cheio do Espírito Santo. Mas para isso é preciso fazer 4 coisas principais. Para sermos sábios e cheios do Espírito, precisamos primeiro falar a palavra de Deus quando nos vemos, uns com os outros. Precisamos louvar e cantar ao Senhor Jesus de coração, não apenas de aparência. Precisamos dar graças a Deus por tudo, mesmo as coisas difíceis, porque elas são oportunidades de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E por fim, nos sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo. É assim que nós nos colocamos à disposição da plenitude do Espírito Santo. E então Paulo começou a apresentar exemplos de como isso acontece. Foi o que vimos hoje pela manhã. No casamento, uma esposa sábia e cheia do Espírito é uma esposa que se sujeita voluntariamente à liderança de seu marido. Um marido sábio e cheio do Espírito é um marido que voluntariamente se sujeita à sua esposa, não deixando com que ela o lidere, mas ele a liderando em amor, em sacrifício, em serviço, como Cristo faz com a sua igreja. Agora, o apóstolo Paulo apresenta um outro modelo, um outro exemplo. Como seria alguém sábio e cheio do Espírito Santo dentro do relacionamento entre pais e filhos? Como seriam filhos cheios do Espírito Santo? Como seriam pais cheios do Espírito Santo? É isso que Paulo apresenta para nós nos versículos 1 a 4. Então, como eu disse, nós estudaremos esse texto em 2 partes. A primeira fala sobre filhos sábios e cheios do Espírito, versículos 1 a 3. A segunda parte, filhos, ou melhor, pais sábios e cheios do Espírito, versículo 4. Então, olhemos em primeiro lugar para os filhos sábios e cheios do Espírito. Olhe mais uma vez os versículos 1 a 3 de Efésios 6. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. No versículo 1, Paulo dirige a sua palavra aos filhos, e a palavra que ele usa aqui pode significar qualquer tipo de descendente dentro de um lar, desde a mais tenra idade, um bebezinho, até eles se casarem. O período em que filhos estavam debaixo da supervisão, do cuidado, da responsabilidade dos pais. Então, se você está nessa condição, sendo pequenininho, sendo já não tão pequenininho assim, mas ainda vivendo com papai e mamãe, essa palavra é para você. Eu não quero mais cumprir esse texto. Então vá se casar. Vá constituir a tua família. Enquanto isso não acontece, esse texto é para você. Filhos. Filhos. O quê? Obedeçam. Obedeçam a seus pais. A palavra que Paulo usa para obediência é muito profunda. Vai além do simplesmente dar ouvidos ou fazer algo que foi ordenado. Muitas vezes, quando nós recebemos ordens, nós fazemos. Mas fazemos daquele jeito. Fazemos porque senão vamos apanhar. Fazemos porque senão haverá consequências. A obediência que Paulo está citando aqui vai além do simplesmente fazer o que foi mandado. Significa se colocar voluntariamente abaixo da autoridade de alguém. Significa querer fazer aquilo. Se submeter à liderança, à posição de autoridade sobre a sua vida. É isso que Deus chama os filhos cheios do Espírito a fazerem. Não apenas obedecerem de aparência, com medo de uma consequência. O que Deus espera dos filhos cheios do Espírito é que eles se submetam à autoridade de seus pais. Vejam os pais como pessoas
que Deus colocou sobre suas vidas, para o seu bem. Obedeçam a seus pais. Essa palavrinha pais é importante, porque é a tradução do termo grego goneos. Vocês acharam que eu não ia falar em línguas aqui, né? Estou falando em línguas. Por que é importante? Daqui a pouco a gente vai voltar nisso, tá? Os pais do versículo 1 são os goneos, de onde nós traduzimos geradores ou progenitores. Papai e mamãe. A ordem de sujeição aos filhos é tanto para o pai quanto para a mãe. É mais difícil nós vemos isso acontecendo em um lar, porque muitas vezes, a mãe sofre mais por passar mais tempo com a criança. E aí quando o pai chega, é uma palavra de ordem, opa, papai falou. O chamado de Deus é para os dois. Se submeta à autoridade de papai e de mamãe, dos seus genitores. Todo filho crente em Jesus, sábio e cheio do Espírito, verá os seus pais, tanto o pai quanto a mãe, como autoridade sobre sua vida. E vai se colocar debaixo da supervisão, da autoridade, da liderança deles, enquanto viverem debaixo de seu teto, até se casarem. Isso é muito claro dentro da Escritura. Perceba que Paulo continua, versículo 1, e diz: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Em outras palavras, no relacionamento que vocês têm com Cristo, por causa de Cristo, como parte da sua obediência a Cristo, como parte do seu amor a Cristo. Você lembra no capítulo 5, versículo 17, ontem pela noite nós vimos, Paulo disse para que os efésios não vivessem como tolos ou insensatos, mas procurassem compreender a vontade do Senhor. Lembra que nós falamos que a vontade do Senhor não é algo que está escondido, que nós temos que sair caçando por aí? Não, a vontade está revelada e clara, e aqui está a vontade de Deus para os filhos. Obedeçam a seus pais no Senhor. Essa é a vontade do Senhor, não é uma vontade oculta, está claramente revelada. Mas aí você talvez se pergunte, tá, fica fácil quando nós temos um pai crente, uma mãe crente, um pai e uma mãe sábios, cheios do Espírito. Mas e quando eles não são assim? E quando os meus pais são alcoólatras? Ou ausentes? Ou violentos? Ou me mandam fazer o que é errado? Me mandam mentir, me mandam roubar? Bom, aí a vontade do Senhor pode ser expressada pela palavra dos apóstolos em Atos capítulo 5, versículo 29. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Que Deus dê sabedoria aos filhos que vivem numa situação assim. Infelizmente, acontece. Mas é por isso que nós somos capacitados pelo Espírito a deixarmos de ser tolos e passarmos a ser sábios. A sabedoria ensina dia a dia como lidar com circunstâncias adversas, como essas que falei. Mas na maioria das vezes não é isso que acontece, tá? A gente sabe que há famílias completamente disfuncionais. Mas queremos crer que à medida em que o Evangelho vai alcançando o seu coração, alcançando a sua família, alcançando uma igreja, o lar começa a ser transformado. E filhos que crescem nesse ambiente, dificilmente vão ter, dentro de seus lares, uma vida disfuncional como vemos no mundo. A tendência do Evangelho, à medida que vai alcançando gerações, é transformar essas gerações. Então, muitas vezes, filhos utilizam dos pecados dos seus pais para dizerem: não dá para obedecer meu pai. Você não conhece meu pai. Você não conhece a minha mãe. Bom, então diz isso para Jesus. Porque isso é o que o texto está dizendo. Não é a opinião do pastor. Não é o que o líder da igreja está dizendo. É o que o Senhor está dizendo. Filhos, se vocês forem sábios e cheios do Espírito, vocês vão obedecer os seus pais.
Por que filhos fariam isso? Olha o versículo 1, ainda ele termina. Pois, Paulo dá a razão. Porque isto é justo. Isto é correto. Isto é bom. Em outras palavras, isso é lógico. Isso é natural. É como as coisas deveriam funcionar. E como as coisas deveriam funcionar? Só a simples estrutura física de uma criança mostra como as coisas deveriam funcionar. A criança é pequenininha. Ela está acostumada a olhar para o mundo de baixo para cima. E aí ela vê a pessoa que a cuida desde pequeno, que a alimenta, que lhe dá banho, que lhe protege. E ela observa que essa pessoa é maior do que ela, é mais forte do que ela. É natural que ela entenda que deve se submeter. Antinatural seria bater de frente e dizer, pelo contrário, é você que vai me obedecer. Quem manda na casa é Júnior. Nós vamos na igreja que o Júnior quer ir. Nós fazemos o que o Júnior diz que nós devemos fazer. Isso é antinatural. O que é justo, o que é correto, o que faz sentido, é o oposto. Pais que amam a Deus, liderando seus filhos que se submetem à liderança desses pais. Na verdade, o injusto seria fazer o contrário. Eu queria tomar a liberdade de te convidar a olhar para duas passagens, rapidamente, que mostram como a Bíblia encara e interpreta a desobediência aos pais. Pode parecer um assunto pueril, pequeno, mas olha onde a Bíblia encaixa a desobediência aos pais. No pacote maior. A primeira passagem que gostaria de citar é Romanos, capítulo 1. Então, rapidamente, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículos 29 e 30. Romanos 1, 29 e 30. Nesse texto, o apóstolo Paulo está descrevendo os descrentes, os ímpios, perdidos em seus pecados. E olha o que ele diz no versículo 29. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais. 31. Insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Perceba uma lista tão horrorosa de coisas terríveis. No meio você tem desobediência aos pais. A desobediência aos pais não é justa, não é correta. Ela é terrível aos olhos de Deus. Um outro texto que mostra isso, agora em 2 Timóteo capítulo 3, lembre-se de que quem está em Éfeso pastoreando a igreja é Timóteo. Paulo escreve suas duas cartas a Timóteo, orientando-o a lidar com aquelas tensões na cidade. E na sua segunda carta, as últimas palavras do apóstolo Paulo em vida, registradas, no capítulo 3, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte para Timóteo: mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. A lista continua. Sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Olha o versículo 5. Tendo forma de piedade, aparência de religiosidade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. O que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo,
A desobediência aos pais é marca das dificuldades dos últimos dias. A desobediência aos pais é marca da impiedade, da hipocrisia que o pecado leva as pessoas a cometerem. Obedecer aos pais é justo, porque fazer o contrário não é correto. Desobediência aos pais é marca de um descrente, é marca de um ímpio. Então, palavra direta para os que estão debaixo da supervisão, autoridade de seus pais ainda. Se o seu comportamento é marcado pela desobediência aos seus pais, você precisa questionar a sua própria conversão. Você precisa repensar se de fato se entregou ao Evangelho, se de fato creu em Jesus Cristo como seu Senhor. Porque de nada adianta dizer que creu em Jesus e ser uma bênção na igreja, para os tios e as tias da igreja, mas ser um demônio na sua casa. Ser desobediente aos seus pais. Resistir à autoridade dos seus pais. No mínimo, quem faz isso não está cheio do Espírito. Não está cheio de sabedoria. Por mais que faça grandes coisas para Deus. A verdadeira liberdade não está na ausência da obediência. A verdadeira liberdade, na verdade, está na submissão à autoridade. Pense em um trem. O trem é livre para ir de uma cidade até outra, mas não do jeito que ele quer. Ele é livre se ele andar em cima dos trilhos. Um trem fora dos trilhos não vai a lugar nenhum. E ele pode dizer, olhando no espelho, eu sou livre, eu faço o que eu quiser, faz nada. A verdadeira liberdade está em andar nos trilhos. E a verdadeira liberdade para filhos está na obediência. O céu é o limite para filhos que se submetem à autoridade de seus pais. Que relacionamento é construído ao longo dos anos quando filhos obedecem seus pais? Bom, volte lá para Efésios, capítulo 6, agora no versículo 2. Paulo fundamenta o seu argumento. Tudo que ele disse no versículo 1 está fundamentado na própria Escritura. Percebe que no versículo 2, Paulo cita o Antigo Testamento. Honra ou honre o seu pai e a sua mãe. Que texto é esse que Paulo está citando? Ele está citando o 5º mandamento. Você lembra disso? Por que Paulo faz isso aqui? Essa frase, honra ou honre o teu pai e tua mãe, aparece 2 vezes no Antigo Testamento. A primeira vez, quando o povo de Israel acabou de sair do Egito, da escravidão, passou pelo Êxodo e está no Monte Sinai recebendo os 10 mandamentos. Recebendo a lei de Deus, como uma marca da aliança que Deus está fazendo com eles. É a primeira vez que eles ouvem essa frase, honra teu pai e tua mãe. A segunda vez que eles ouvem essa frase é 40 anos depois, na repetição da lei, lá em Deuteronômio. Quando Moisés já está velho, o povo pecou, logo depois de receber os 10 mandamentos, rejeitou a Deus, quis voltar para o Egito no seu coração. Então aquela geração peregrinou por 40 anos até morrer no deserto. E só os seus filhos entrariam na terra prometida. E então, pela segunda vez, através de Moisés, Deus diz, honre teu pai e tua mãe. Os 10 mandamentos eram para Israel um resumo de como o povo de Deus, aquele povo que Deus tinha salvado com braço forte, um povo que era nada, que não tinha nada de bom para oferecer a Deus. Deus o criou, Deus o redimiu, Deus o salvou, Deus era o seu Deus. E Deus então entrega os 10 mandamentos para o seu povo, para dizer para esse povo, agora que vocês são livres, agora que eu os redimi, que eu os resgatei, que eu lhes dei uma nova vida, é assim que vocês vivem a nova vida. Uma nova vida debaixo de uma aliança, de um pacto comigo, na nova terra que darei a vocês. E os 10 mandamentos eram
divididos em duas tábuas principais. Nós temos até a representação de duas pedras. Na primeira tábua da lei, nós tínhamos os primeiros 4 mandamentos, que se resumiam em basicamente como amar a Deus. Como esse povo amaria a Deus. Nós temos os mandamentos: não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do teu Deus, do Senhor teu Deus em vão, e santificarás o sábado para o Senhor. Os 4 primeiros mandamentos mostravam para Israel quem deveria ser o objeto de seu maior amor, como eles amariam a Deus. Aí entrava a segunda tábua da lei, que eram os outros 6 mandamentos. E os próximos mandamentos mostravam como eles agora amariam as pessoas. Primeiro o amor a Deus, depois o amor às pessoas. O 5º mandamento: honra os seus pais. 6º mandamento: não matarás. 7º: não adulterarás. 8º: não furtarás. 9º: não darás falso testemunho. 10º: não cobiçarás. O 5º mandamento é o que o apóstolo Paulo cita no versículo 2. O 5º mandamento era o que abria a segunda tábua. Era o que abria os mandamentos referentes ao amor ao próximo. Primeiro, vocês amam a Deus. E uma vez que vocês amam a Deus, vocês agora se voltam para as pessoas. E quais serão as primeiras pessoas que refletirão o seu amor a Deus? As primeiras pessoas com quem você convive na sua vida depois do Senhor: a sua família, os seus pais, como filho. E Paulo diz no versículo 2 que este era o primeiro, na verdade, era o único que acompanhava uma promessa. E a promessa lá, tanto em Êxodo, capítulo 20, quanto em Deuteronômio, capítulo 5, a promessa era, olha o versículo 3, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. O que isso significava? Vamos lembrar que esse texto foi escrito para um povo que recebeu uma promessa de herdar uma terra física. Eles não tinham uma terra, eram peregrinos. Deus lhes daria a terra de Canaã. Essa promessa de Deus para o 5º mandamento, além de ensinar o povo como eles deveriam viver a partir daquele momento, uma vez que foram salvos, libertos da escravidão, quando Deus dá esse mandamento para eles, Deus está mostrando como eles poderiam permanecer livres, permanecer sendo abençoados dentro da terra prometida. Então a ideia é a seguinte: eu libertei vocês, e a partir de agora vivam como livres. Mas a maneira de vocês continuarem sendo livres é ouvindo a minha palavra. Se vocês fizerem isso, eu vou dar do melhor da terra para vocês. E vocês vão continuar vivendo como livres dentro da terra. Mas me ouçam, porque se vocês não fizerem isso, eu continuarei sendo o Deus de vocês, mas irei discipliná-los. Bom, se aqueles filhos aprendessem desde cedo a amar a Deus e amar ao próximo, começando pelos mais próximos de sua vida, os seus pais, eles não se afastariam da santidade, não se afastariam da vontade do Senhor. E essa parece ser exatamente a conexão que o apóstolo Paulo está fazendo em Efésios capítulo 6. A igreja é o novo povo de Deus. A igreja é o povo liberto da escravidão, não ao Egito, mas a escravidão ao pecado, a escravidão à morte, a escravidão a Satanás. A igreja é o povo com o qual Deus estabeleceu uma nova aliança, uma aliança superior àquela feita no Monte Sinai. Portanto, se o povo de Jesus quiser desfrutar de todas as potencialidades, de todas as bênçãos desse novo relacionamento de liberdade, de sabedoria, de plenitude do Espírito, esse povo precisa se submeter ao que Deus diz. Em outras palavras, assim como na antiga aliança, a liberdade, a vida plena lá na terra prometida dependia de dar ouvidos à palavra de Deus, na nova aliança,
que é superior à antiga aliança, não é diferente. Nós só desfrutaremos plenamente de tudo que Cristo conquistou para nós naquela cruz, se dermos ouvidos à palavra de Deus. Por isso, filhos, vale a pena obedecer a seus pais. Por mais difícil e duro que isso seja, por mais falhos e pecadores que seus pais sejam, porque quando vocês fazem isso, vocês estão agradando ao Senhor Jesus. Estão cumprindo a vontade de Cristo. E por causa do que Ele fez na cruz, fazer isso tem consequências abençoadoras e eternas. Seria tolice ignorar a vontade de Jesus e viver de forma desobediente. Seria tolice viver de forma autônoma. Na verdade, isso é marca de quem ainda é gentil, de quem ainda é pagão, de quem ainda é velho homem. Como será um filho sábio e cheio do Espírito? Bom, antes de ser uma bênção para a igreja, antes de ser uma bênção para o mundo, antes de ser uma bênção para o pastor, o que ele deve ser, ele vai ser uma bênção para os seus pais. É dentro de casa que tudo começa. Não existe plenitude do Espírito na vida de filhos rebeldes. Não existe plenitude do Espírito na vida de filhos desobedientes, que desonram seus pais, por mais que as aparências digam o contrário. Essa é a primeira parte. Filhos sábios e cheios do Espírito. Chegamos à segunda parte. E na segunda parte do texto, Paulo se dirige aos pais. Pais sábios e cheios do Espírito. Olha o que diz o versículo 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Agora Paulo se volta aos pais, está óbvio, né? O português deixa muito claro para nós. Como serão os pais, se forem sábios e cheios do Espírito? Ok. Antes da gente continuar, algo muito importante precisa ser dito. Você lembra que lá no versículo 1, quando eu expliquei quem eram os pais, eu falei que era importante a palavrinha usada lá? No versículo 1, quando Paulo fala com os filhos se submeterem aos seus pais, ele usou o termo grego goneos, aqueles que o geraram. Então, filhos devem obedecer aos seus progenitores, papai e mamãe, de maneira igual. Mas agora, no versículo 4, Paulo se utiliza de uma outra palavra grega, que não é a mesma que ele usou no versículo 1. O problema para a gente é que no português parece a mesma coisa, e é a mesma coisa, é a mesma palavra. A palavra que Paulo usa no versículo 4 é pater. No versículo 1, filhos obedeçam aos seus goneus, aos seus geradores. Versículo 4, a palavra dele é direcionada aos paters. De onde vem? Paternidade. O versículo 4 está se referindo aos homens, aos pais, às figuras masculinas dentro de casa. Não que as mães não devam olhar para um texto desse e fazer o que o texto está dizendo. Mas de acordo com a vontade do Senhor, a responsabilidade final, pelo que nós vamos ver nesse texto, é dada aos homens. Deus atribui essa responsabilidade aos paters, aos pais, aos homens. E isso é muito sério. Desde o jardim do Éden, a maior arma de Satanás foi inverter os papéis criados por Deus. Isso continua até hoje. Nós vimos como aconteceu a queda. A serpente não vai atrás do homem. Quem recebeu a ordem de Deus de cultivar e guardar o jardim, de obedecer a palavra de Deus, não foi a mulher, foi o homem. Mas a serpente, mais astuta do que qualquer outro ser, vai até a mulher. E então ela provoca a mulher, ela engana a mulher. E ela faz com que a mulher tome à frente o papel de liderança. E o texto em Gênesis é muito claro, Gênesis 3, a mulher come do fruto e dá ao marido que está com ela e ele come. O momento inteiro ele é conduzido por ela.
fazendo exatamente o que Deus fez para ele não fazer. Ele é quem deveria estar liderando ela. Ele é quem deveria estar protegendo ela. Mas essa é a estratégia de Satanás. Inverter os papéis estabelecidos por Deus desde a criação. Então, Satanás coloca a mulher à frente, faz com que o homem se omita, e a gente sabe as consequências disso. Ou o homem é ausente, ou o homem maltrata a mulher com pulso de ferro. E os resultados disso nós vemos na história. Começa na história dos patriarcas, os próprios heróis de Israel. Se você ler Gênesis, eu não sei se você já leu Gênesis inteiro com atenção, mas se você ler Gênesis inteiro, você vai perceber que só tem um herói naquela história, e o herói é Deus. Porque os patriarcas fazem cada coisa que, se fossem membros da igreja, você diria, esse já tinha sido excluído faz tempo. Abraão não seria membro dessa igreja. Isaac não seria membro dessa igreja. Jacó, então, Deus que me livre. Os patriarcas cometeram tantos erros, dando ouvidos às mentiras da serpente, dando vazão aos seus pecados, famílias destruídas, porque os homens, mesmo dentro do povo de Deus, não assumiram seu papel no lar, estabelecido por Deus. Agora pense, se isso aconteceu dentro do próprio povo de Deus, o povo que tinha uma aliança com Deus, imagine numa sociedade que não ame a Deus. Imagine numa sociedade que não tema a Deus como é a nossa. Na verdade, esse é um retrato do mundo que nós vivemos. Uma olhada rápida para o mundo nos mostra o que acontece quando homens se ausentam da responsabilidade que Deus lhes deu. Homens confusos, mulheres confusas, eles não sabem quem são. Eles não sabem o que devem fazer. Nós vemos as mentiras da serpente influenciando a cultura, influenciando até mesmo a igreja. Pessoas que estão diante da palavra de Deus e ainda assim se perguntam, não sei se é isso mesmo, não. Como você não sabe? As mentiras de Satanás entrando na nossa mente ao longo de séculos. E isso acaba gerando filhos que não sabem o que Deus diz, porque os pais não cumprem o seu papel. Não, o plano de Deus nunca foi que filhos fossem jurisdição apenas das mulheres. Isso é cultural, e é um pecado cultural. Mas esse nunca foi o plano de Deus. O plano de Deus não era que os homens apenas corressem atrás do sustento. E um dia poderem dizer, não, eu já criei todos os meus filhos. Criou como? Eu dei comida, eu dei roupa, eu dei casa, eu dei proteção, dei faculdade. Estão criados. Você não fez mais que a sua obrigação. Mas não é só isso. Deus te criou certamente para muito mais do que isso. O plano de Deus desde o princípio é que o homem fosse o cabeça do lar. O líder, o pastor, aquele que protege, cuida, guia, pastoreia a sua família. E é isso que o Evangelho resgata. O Evangelho resgata o verdadeiro papel masculino em uma família. E a primeira coisa que ele mostra em relação aos filhos é que a criação dos filhos é responsabilidade do pai. Paters, é com vocês que eu falo agora. O Evangelho coloca os homens no lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. Se Adão falhou em zelar por sua família, Cristo recomeçou a história. E se nós estamos em Cristo, nós somos chamados a viver como Cristo, agindo como líderes amorosos, à maneira de Cristo dentro de nossa casa. Bom, então, como o Evangelho afeta a relação de um homem perante seus filhos em seu lar? Olha o versículo 4 ainda. Homens, pais, sábios e cheios do Espírito, diz Paulo, não provocam seus filhos à ira, mas tratam de criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. O que seria isso? Logo de cara, eu quero adiantar para você que essa é uma das frases mais mal interpretadas pelos evangélicos nos últimos tempos.
tá? E eu vou mostrar para você com base em Efésios isso. Percebe que Paulo está fazendo um contraste aqui. Ele disse, não faça isso, faça aquilo, certo? Não provoquem seus filhos à ira, mas tratem de criá-los da disciplina e admoestação do Senhor. Bom, então como a gente interpreta o que ele está dizendo? A gente percebe as diferenças entre as duas frases. Como eu interpreto não provocar os filhos à ira? Eu olho para o contraste. Como eu interpreto criar os filhos na instrução e disciplina, admoestação do Senhor? Olho para o contraste. Então vamos olhar para a primeira frase. Não provoquem seus filhos à ira. Muitos, até livros de aconselhamento, livros de autoajuda até, eles interpretam essa frase da seguinte maneira: pais, deixem de ser chatos com seus filhos. Pais, não deixem os filhos zangados. Não fica provocando, não fica cutucando o teu filho. Não fica fazendo piadinha de quinta série com o seu filho. Pais, não fiquem fazendo piadinhas, cutucadas. Parem de fazê-los passar vergonha. Sinceramente, dentro da profundidade com que Paulo tem escrito Efésios, você acha realmente que é isso que ele está falando aqui? Paulo seria tão pueril assim? Para de provocar e irritar o seu filhinho. Certamente é mais profundo do que isso. O que significa provocar a ira? Provocar a ira é a tradução de uma palavra grega que é a soma de outras duas. Provocar a ira vem da primeira palavrinha, que é para, ou parar, que traz a ideia de algo que entra, que força alguém ou alguma coisa para dentro, empurra para dentro. A segunda palavrinha que compõe provocar a ira é orgue, que é a palavra para ira, para indignação. Então junte essas duas palavrinhas gregas para entender o que Paulo está dizendo nessa frase. Provocar a ira, literalmente, ou não provoquem os seus filhos à ira, literalmente significa não empurrem seus filhos dentro da ira. Não empurrem seus filhos à indignação. Será que ira já apareceu alguma vez antes nessa carta? Você lembra do capítulo 2? Lá no capítulo 2, volte seus olhos aí para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. Olha o que Paulo diz aqui. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós, todos, andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Sabe quem nós éramos antes de recebermos vida pela fé em Cristo? Versículo 1, nós éramos mortos. Versículo 2, nós éramos escravos. Versículo 3, nós éramos por natureza descendentes da ira, filhos da ira. Por natureza, nós nascemos debaixo da ira. Ira de quem? A ira de Deus. A ira de Deus é a sua santa indignação contra o mal e o pecado. Nós nascemos merecedores da sua justiça, merecedores do seu castigo eterno. Se o Senhor não tivesse misericórdia de nós, se Ele não se revelasse a nós, todos nós seríamos condenados justamente. Deus não perderia um atributo sequer. Nós merecíamos o castigo, e Ele continuaria sendo justo se tivesse nos condenado. Mas pela graça, e esse é o argumento de Paulo no capítulo 2, pela graça Ele nos deu vida em Cristo, Ele nos libertou da sua ira,
e Ele nos ofereceu o seu perdão. Mas isso não foi de graça. Isso não foi de graça. Alguém teve de sofrer a sua ira. Alguém teve de enfrentar o castigo contra os nossos pecados. E essa é a mensagem do Evangelho. O próprio Filho de Deus tomou o nosso lugar. A isso nós chamamos de justificação. Jesus toma sobre si os nossos pecados, sofre todo o castigo que a ira de Deus exigia sobre nós, para que então Deus nos conceda aquilo que só o seu Filho merece. Deus nos conceda paz e amor com o Pai eternamente. Esse é o Evangelho. E onde é que nós nos encontramos em meio a tudo isso? Você precisa realmente pensar profundamente sobre isso na sua vida. Você crê nesse Evangelho? Você já saiu de debaixo da ira de Deus e passou para o amor de Deus? Os seus pecados já foram pagos por Jesus? Você já creu nessa mensagem? Hoje Jesus te oferece a chance de sair de debaixo da ira de Deus e então passar para os seus braços de amor. No Evangelho Deus nos convida a isso. Mas isso não é só para você não. Isso também é para os seus filhos. Para você que está buscando ser sábio e cheio do Espírito, essa é uma mensagem para você, mas essa também é uma mensagem de salvação para os seus filhos. Por isso o papel dos homens é tão importante em uma família. Homens salvos pelo Evangelho entenderam isso. Entenderam que os seus filhos, como eles, nascem debaixo da ira. E ao invés de viver essa vida só buscando dinheiro, buscando segurança, buscando saúde, homens cheios do Espírito e sábios são homens que olham para os seus filhos e falam: eu não vou empurrá-los à ira de Deus, eu não vou provocá-los à ira de Deus, eu vou fazer tudo o que eu puder para que eles não caiam nesse precipício. Homens, não empurrem seus filhos à ira. Não provoquem seus filhos à ira. Bom, o que a gente faz então? O versículo 4, volta lá. Paulo dá o contraste. Mas, tratem de criá-los. Tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. É assim que pais evitam que seus filhos sejam condenados à ira de Deus. É assim que pais cheios do Espírito param de empurrar seus filhos à ira de Deus, quando eles assumem seus papéis de criadores de seus filhos. Quando eles assumem o papel de pastores do lar, de discipuladores de seus filhos. A palavra que Paulo usa para cuidar aqui significa alimentar. Pense em uma mãe nutrindo seu filho com leite desde pequenininho. E esse filho vai crescendo e vai sendo introduzido a alimentos sólidos. E à medida em que ele cresce, mais alimentos. E ele vai se fortalecendo e essa mãe o protege, o cuida. Normalmente essa palavra é atribuída a mães, mas Paulo está aplicando a homens. Vocês tratem de cuidar de seus filhos. Tratem de alimentar, nutrir até a vida adulta, até a maturidade. Não descansem enquanto seus filhos não saírem de debaixo da ira de Deus. É fazendo isso que pais livram seus filhos da ira. Como eles fazem isso? Como eles criam seus filhos? Paulo apresenta duas maneiras. Primeiro, na disciplina. Disciplina é uma palavrinha pesada em muitos contextos, né? Dentro da igreja as pessoas já pensam, exclusão, né? Vara. Significa, sim, um ato extremo de alerta contra um pecado. Mas disciplina é muito mais abrangente do que isso. A palavra traduzida aqui é a palavra paideia, de onde é traduzido pedagogia. Disciplina significa treinamento. Não é assim que as pessoas fazem para participar de uma prova? Para o pessoal que fez o Enem hoje, você vai bem no Enem se você teve disciplina. Ou você é um gênio,
ou você se disciplinou para fazer bem a prova. Disciplina significa treinamento pela educação, pela instrução, pela repetição. É assim que um atleta fica melhor a cada dia. Ele repete o mesmo movimento todos os dias. Ele come as mesmas coisas, ele acorda nos mesmos horários, ele faz os mesmos exercícios. É assim que homens não empurram seus filhos à ira de Deus, treinando seus filhos na disciplina do Senhor. O versículo termina dizendo isso. Se a disciplina é do Senhor, então é do jeito do Senhor, de acordo com a vontade revelada do Senhor. Agora, como você vai criar o seu filho no treinamento que vem do Senhor, se você não sabe o que o Senhor diz? Se você não conhece a Escritura? Se você acha que ler a Bíblia é coisa de missionário? É pastor que tem que conhecer a Bíblia. O pastor tem que conhecer a Bíblia, sim. O missionário tem que conhecer a Bíblia porque ele ensina a uma igreja. Mas e você, que foi chamado a pastorear a sua igreja, a sua esposa, os seus filhos? Você também é chamado a conhecer a Escritura, porque você foi chamado a instruir, cuidar do seu filho na disciplina do Senhor. Você tem de conhecer a Escritura. Você é um pastor dos seus filhos. Segunda maneira de impedir que os filhos sejam empurrados na ira do Senhor: na admoestação. Criai-os, tratem de criá-los na admoestação do Senhor. Uma outra palavrinha grega importante aqui, que traz a ideia de uma transformação de mente. Então, em primeiro lugar, você oferece um treinamento para o seu filho. Um ambiente em que ele vai ser provocado a crer e obedecer à palavra de Deus. Mas a segunda forma de você criar o seu filho é investindo na mente dele, naquilo que ele pensa, na lavagem da palavra na sua mente. Não foi isso que a gente viu? Capítulo 4, versículo 17. Como que a gente muda? Você abandona pecados e renova a sua mente, para então praticar o que a palavra de Deus diz, para ser parecido com Jesus. Se isso é verdade para o pai, vai ser verdade para quem? Para o filho. Por isso, tratem de criar os seus filhos na mudança de mente, exortando o seu filho, encorajando o seu filho a mudar as suas convicções. Não simplesmente mandei meu filho para a escola e agora voltou aí com essas ideologias seculares, mundanas. O que eu posso fazer? O que você pode fazer? O que você deve fazer? O que você deve fazer é reformar a cabeça do seu filho, abrir a Escritura com seu filho, ler a palavra com seu filho. É seu trabalho. Não é do professor de escola bíblica dominical. Não é do pastor da igreja. Eles estão aí para suportar você nessa tarefa. Mas é sua, pai, é sua, homem, essa tarefa. Tratem de criar os seus filhos na admoestação do Senhor. Não só dê informações, mas motive o seu filho a mudar. Pronto. É assim que se parecerá um homem sábio e cheio do Espírito dentro de seu lar. Ele não vai ser um marido ou pai omisso, distante, que só trabalha e relega a criação dos filhos à esposa. Não. Ele vai ser um criador. Ele vai ser um pedagogo. Ele vai ser um conselheiro intencional de seus filhos, a fim de instruir os seus filhos, a fim de treinar os seus filhos no Evangelho, para que quando esses filhos se renderem a Jesus, esses filhos sejam salvos da ira divina e não mais sejam empurrados a essa ira. Homens aqui presentes, antes de querer ser bênção para o mundo, antes de querer ser bem-sucedido nos negócios, ser uma bênção para a igreja, ser uma bênção para missões, seja uma bênção para os seus próprios filhos. O maior campo missionário dorme no quarto ao lado todas as noites, seus filhos. Tem uma frase que resume bem essa prioridade: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Que adianta ganhar o mundo inteiro e ter os filhos distantes, perdidos, debaixo da ira de Deus? O Evangelho de Jesus Cristo capacita e chama os filhos à obediência a seus pais e os homens à criação de seus filhos
do jeito do Senhor. Que a partir do Evangelho, queridos, nossas histórias sejam mais parecidas com a segunda parte do poema. E eu queria contar para vocês essa segunda parte. Meu filhinho chegou outro dia. Entrou no mundo como devia. Segurei-o com as mãos. Comecei a chorar. Logo pegou meu dedo. Aprendeu a caminhar. E já falava antes de eu reparar. E dizia: Pai, como você quero ser. Com o Senhor quero parecer. E nananeném, o sabão, 3 palavrinhas, cai balão. Papai está em casa. Chegou nesta hora. Sim, filho, vamos brincar. Nos divertiremos agora. Meu filho fez 10 anos outro dia. Disse: obrigado pela bola, com tanta alegria. Vamos brincar, pai, me ensina a chutar. Respondi: vem, filho, te ensino a jogar. Ele disse: tudo bem. Foi correr. O sorriso do seu rosto deu a entender: pai, como você quero ser. Com o Senhor quero parecer. E nananeném, o sabão, 3 palavrinhas, cai balão. Papai está em casa. Chegou nesta hora. Sim, filho, vamos brincar. Nos divertiremos agora. Voltou da faculdade outro dia. Agora tão homem. Quase não conhecia. Senta ao meu lado, filho. Fale como vai. Disse: que tal sairmos só nós 2 agora, pai? Os amigos me aguardam. Esperam para outra hora. Há tanto para falar ao Senhor. Que tal agora? Meu filho está em casa, conversando toda hora. Sim, pai, vamos falar. Conversaremos agora. Faz tempo que eu já me aposentei. Liguei para ele, que mora perto, eu sei. Disse: quero conversar contigo, filhão. Respondeu: legal, pai, mas agora não. Estou brincando de pega-pega. E Júnior quer pescar. Que tal o senhor vir nos acompanhar? E ao pegar anzol e vara, me ocorreu: para ser igual a mim, meu filho cresceu. Meu filho é igual a mim. E nananeném, o sabão, 3 palavrinhas, cai balão. Vovô está em casa, brincando toda hora. Sim, neto, vamos brincar. Nos divertiremos agora. Amém? Oremos, queridos. Soberano Deus, te suplicamos por graça. Restaura, Senhor, os relacionamentos quebrados nesta igreja, quebrados pelo pecado, quebrados por Satanás, pelas mentiras, pelas artimanhas do inimigo. Restaura, Senhor, converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Senhor, que nossos lares sejam uma marca do que o Evangelho pode fazer nesse mundo, através de coisas pequenas, mas que são tão poderosas e profundas. Senhor, nos dá a graça de ver todos aqueles que amamos longe da tua ira, debaixo de seus braços de amor. Oramos assim, Senhor, gratos pelo Evangelho que transforma vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.